Olá, abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial, é uma honra dividir essa mesa com ela. Ela que é cristã, casada com Jorge Augusto Dias Castilho, que está aqui nos bastidores também, nos acompanhando aqui nessa gravação. Engenheira civil, membro da Igreja Batista da Lagoinha aqui em Passos. Eu estou aqui com Aniele Castilho. Aniele, seja muito bem-vinda a nossa mesa. Eu sempre costumo falar que esse nome foi o Senhor quem deu pra gente, né? Na mesa, lugar de comunhão, de intimidade, onde a gente partilha, compartilha momentos que só numa mesa mesmo a gente compartilha o agir de Deus em minha vida, aquilo que o Senhor já fez, seja de bom ou seja de permissões para nos ensinar lições. Né? Então seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade e é uma honra dividir essa mesa com você. Obrigada, Emily. Eu quero agradecer pelo convite, agradecer a Deus por estar aqui podendo falar um pouquinho do agir dele na minha vida e que tudo aqui é para a honra e a glória do Senhor. Amém, amém. Aniele, eu costumo começar sempre perguntando assim: você veio de berço cristão ou você encontrou o Senhor no caminho? Como que foi esse seu encontro com Jesus? Como começou tudo aí na sua vida? Eu venho de uma família onde, do lado da minha mãe, são todos evangélicos, inclusive meu avô era pastor da Assembleia de Deus, são. Uhum. E do lado do meu pai, todo mundo católico de rezar o terço todo dia. Então, quando eu era criança, eu já ia com o meu avô para a igreja. Ah, Ele levava a gente para a sim, igreja, para a escolinha dominical, então eu optei pelo lado evangélico, sim. Já ia plantando a já ia sementinha, plantando a né? semente. Sim. E aí, como é que era? Você ia com seu pai? Ou você ia com seu avô? Com meu Seu avô, avô. E como que era dentro da sua casa? Então, a minha mãe, assim, sempre teve muita fé, mas não era muito de frequentar a igreja. Frequentava quando era criança, Sim. jovem, aí depois que casou, deu aquela, né, aquela afastada. Meu pai também não era muito de ir na igreja, Uhum. ia de vez em quando. Sim. Assim, o meu avô, que era aquele que estava ali todo dia, ele ia na casa da minha mãe, na minha casa todos os dias, Sim. todos os dias. Então a gente teve isso, né? Assim, era uma família muito unida. Meu avô reunia todo mundo no Natal, todo mundo orava. Minha mãe não ia na igreja, mas eu aprendi a orar com a minha Sim. mãe, né? A gente orava todo dia antes de dormir. Sim, entendi. Então ela tinha aquele temor, né? E graças a Deus, lá na frente ela voltou e antes dela partir, eu tenho certeza que hoje ela está com o Senhor. Amém, glória a Deus. E ali você foi crescendo e continuou indo com o seu avô na igreja, continuou no caminho. Como que foi sua adolescência ali, sua juventude? Isso. Aí depois eu fui para a igreja presbiteriana, fiz profissão de fé. Aí na adolescência você dá aquela, né, aquela amolecida e fica meio lá, meio cá. E acabou que eu batizei com 20 anos. Batizei em 99 e dali segui, aí fui fazer faculdade e também meio lá, meio cá, e depois firmei e tô aí até hoje. Amém, glória a Deus. Você serve no diaconato, né, Diaconato. da igreja hoje, né, tá ali, você e seu esposo juntos, né? Graças a Deus. Mas aí para chegar até aqui teve muito caminho, né, Niele? Muito caminho, hein, muito caminho. Eu falo assim, é uma história de vida mesmo. Esses dias eu estava pensando, falei, nossa, daqui a uns anos já tô com quase 50. Falei, será? Calma aí. E estava até pensando, falei, gente, imagina, vou escrever uma história dos Amém. meus 50 anos. Ô, Não é muito glória. meu forte escrever, falar, não. Mas eu falo assim, você vem pensando tudo que Deus, né, faz na vida da gente, né, o quanto ele cuida, o quanto ele livra, né, e da onde ele tira, onde ele coloca. Sim. Então, assim, é muito gratificante servir o Senhor e sem ele não tem jeito. Não. Então vamos voltar lá no início, assim, como que foi ou melhor dizendo, quando que foi
que você viu a própria Aniele? Porque ali você foi apresentada, né? Te apresentaram Jesus. Seu avô Isso. te apresentou Jesus, te mostrou. Mas a sua experiência mesmo, assim, né? Desde o início da sua profissão, que você falou, fez faculdade, tudo, mas voltando no início, quando que foi que você sentiu esse cuidado, esse agir de Deus na sua vida? Então, eu acho que eu nasci com o dom do empreendedorismo. Meu avô era muito assim, eu assim sou muito do meu avô, Ai, sabe? Assim, uhum. criou 4 filhos e dos 4 ajudou a criar os netos e ele era muito empreendedor, era de família humilde e com o pouco que ele ganhava, né, que eu creio também que foi um homem fiel e dizimista a vida inteira, então Deus fez grandes coisas na vida dele também. Amém. Eu era criança e a gente brincava ali com, né, com os vizinhos e tudo. E a gente era assim, mais humilde, porque tinha um pessoal que era mais, tinha os brinquedos da hora, tudo do momento. E eu lembro que a gente comprava gibi, aí eu lia os gibi, quando a gente montava, eu, uma amiga me montava uma mesinha ali na porta de casa e ia vender o gibi. O gibi que você já tinha lido. É, era assim, então eu acho que já veio o empreendedorismo daí. Sim, E assim, a gente jovem, você quer sair, e às vezes não tem aquela condição. Eu comecei, na verdade, freelancer de salão, fazia escova de uma moça que trabalhava e ela tinha um salão e estudava, fazia faculdade. E desde o início, é isso que eu falo assim, o exemplo arrasta. Então, sim, desde o início era dizimista. Aí quando vê, tinha um cômodo do lado lá da casa do hotel da minha mãe. A minha mãe já tinha tido salão também. Aí abri um salão, eu fazia unha, fazia escova, então comecei assim mesmo como manicure. sim. E de tudo que eu ganhava, eu tirava o do Senhor, sempre, sempre, Amém. sempre. Depois comecei a estudar, aí montei um outro salão com outras pessoas, e aí fui muito humilhada ali, porque eu tinha que estudar e trabalhar. Sim. Passei vários, assim, no Natal lá, o povo já soltando foguete, já tomando ceia, eu ainda estava no salão. Passando o ano, eu estava trabalhando. Então, assim, eu não tinha medo do trabalho, só que Uhum. quando eu precisava ir, porque tinha dia que minha faculdade era de manhã, à tarde e à noite. Então ocupava um certo tempo, então você tinha que meio que repor em outro horário, né, Isso. de uma outra forma. Aí, inclusive, uma das pessoas que eu levei, né, para essa sociedade é a que ou você estuda ou você trabalha, não sei o quê. E tinha uma outra que falava assim: "Niele, vai, estuda, porque você tem um jeito que". E aí eu deixei do salão, fui vender lingerie, fui me virar. E com esse dinheiro que você bancava a sua faculdade? Não, a faculdade a minha mãe pagava, Ah, mas, assim, para sair eu não tinha sim, coragem de pedir. sim. Aí depois fui estudando, arrumei estágio. Aí eu lembro que eu ganhava R$ 500. Eu dava de dízimo R$ 150. E com a maior alegria do mundo, Mais que os 10%. mais que os 10%. Sim. E fui, e eu lembro, desde quando eu era criança, eu pedia a Deus muita sabedoria. Eu não pedia nada, eu pedia: "Senhor, me dá sabedoria", e eu creio que Deus foi movimentando a minha vida e formei. Aí eu estava fazendo um estágio na empresa do meu tio, tinha planos de ir embora, ele falou: "Não, fica, que aqui tem serviço para você". Continuei trabalhando, sendo dizimista e, ó, falo com a boca cheia que Deus nunca, nunca fiquei um dia da minha vida desempregada. Aleluia, aleluia. Então naquela época você dava mais do que o que a Bíblia determina, vamos colocar assim, né, os 10%, mas você tinha conhecimento que era os 10% ou não? Tinha, Tinha, você tinha, queria dar mais. tinha. E Amém. além do dízimo, oferta, primícia, Sim, eu sempre fui uma pessoa, assim, muito generosa. sim. Sempre gostei muito de ajudar, né, até no começo eu ainda falava que eu queria servir na parte no A social, na sim, assistência social. social. Mas eu falo assim, eu já fiz tanto disso, não que eu não faça. É Sim, uma coisa que eu faço com muito amor, assim, não faço, não mostro, aham, faço, tipo assim, anonimamente, sim. né? Então, eu falo assim, não, agora eu quero isso, eu posso continuar dessa forma e
vamos ver o que mais que Deus tem e, né, e poder compartilhar aí mesmo Sim. do testemunho da vida para crescimento de outras pessoas também. Amém. E como que o Guto entrou nisso tudo aí? Menina, Porque nessa época, se você quiser tirar, tira o não, fone. acho que tá. Caiu, pode tirar. Pode tirar tudo. Isso, aí coloca de novo. É porque acho que tá largo. Isso, Tá? aí. Porque na época que você estava ali, né, semeando, né, como manicure, Claro. porque a palavra de Deus fala em Mateus, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, ao muito eu te colocarei. Que é aquela parábola, né, que o patrão, vamos colocar assim, dá X moedas para um, X moedas para outro, né, duas e uma para um. E o É, de um enterrou o seu talento, né, não multiplicou. E ele fala, servo bom e fiel com os outros, foste fiel no pouco, ao muito eu te colocarei. E ali, você foi justamente vivendo esse princípio, foi praticando esse princípio. E tem uma frase que eu costumo falar muito que é assim: quando cumprimos o princípio, Deus cumpre suas promessas. Tem com muitas pessoas certeza. que falam: "Ah, mas eu não estou vivendo as promessas de Deus, eu estou aqui na igreja, a gente, né, vou falar aqui do GC porque é da nossa igreja, nós somos da mesma igreja aqui, Uhum, eu estou na igreja, eu estou no GC. Mas não é só sobre estar nos lugares, é sobre viver a palavra, é sobre ser obediente, com né? certeza. Então, sobre viver os princípios. E viver princípio não é pegar um microfone e falar, eu vivo o princípio. Não. É só você e o seu coração e Deus, né? É, Então, Deus viu a sua fidelidade no pouco. E ao muito ele tem te colocado, né? A honra que ele tem. Tem uma frase também que fala assim, não vou saber falar direito, mas mais ou menos assim. Hoje, quem vê Deus me honrando, não vê o tanto que eu honrei, é, né? O tanto que eu estava ali de joelho honrando ao Senhor. Só vê o que Deus está fazendo comigo, mas não vê o que eu ofereci para Ele, que foi o nosso tudo, né? é verdade. Então, desde essa época lá, o Guto já entrou. Como que foi tudo isso aí? Não, então, eu conheci o Guto, na verdade, em 2007. Eu já tinha formado, trabalhava em Paraíso, né? Ah, E conheci o Guto, aí começamos a namorar. O Guto trabalhava com o avô dele, na parte aqui da rodovia da Nascentes das Gerais. E eu trabalhava na usina de asfalto do meu tio. E o que que aconteceu? Nesse meio tempo, a empresa do avô dele ia embora, e ele falou assim, né, eu quero ficar aqui. Falei, tá, quem bebe dessa água é difícil de ir embora. Aí ele falou: "Você me ajuda a arrumar um emprego?" "Ajuda". Eu falei: "Gente, foi tão de Deus, que eu estava conversando com um engenheiro que era amigo nosso, e eu estava meio assim naquela coisa de montar uma empresa. Quando hum, veio o Guto que executava, que já tinha uma certa experiência, quando veio eu montando a empresa, esse engenheiro já veio com uma obra para a gente na rodovia, quando ele já saiu uma outra obra de loteamento, e foi assim, como que foi, né? Foi Deus. uhum. Não tem explicação. Quando não se explica, a gente, Não né? tem explicação, foi Deus. E começamos a partir dali, nós namoramos 6 anos. E aí a gente já tinha empresa, né, empresa 2011, né? E nós casamos em 2013. Aí, o que que aconteceu? Aí tivemos a empresa e tal, falei: "Guta, a gente precisa", e foi crescendo, e foi Uhum, crescendo, e foi crescendo. Falei assim: "A gente precisa investir, né, em comprar um terreno". Aí procurei terreno na cidade inteira, achei aonde? No Vale Verde. Falei: "Deus me ajuda, como que eu vou morar nesse lugar?". Um absurdo o terreno, mas do custo-benefício era o era o lugar melhor, melhor. sim. Falei: "Vou comprar para investir, depois a gente vê", tá. Aí foi, terminamos de pagar o terreno, falei: "Ah, agora vamos construir". Fiz uma planta, não eu, porque eu sou engenheira, mas não me manda fazer projeto não. Aí contratei um arquiteto para fazer uma planta, não sei o quê, paguei, olhei aquela planta, falei: "Não é isso que eu quero". Aí o Marcelo, meu primo, fez a planta para mim, falei: "Então vamos, tá, quanto que você acha que demora para levantar essa casa?". "Ah, gasta mais ou menos X". Falei: "Gu, então vamos". A gente começa e vai, né. Aí fomos falando assim: "Nós vamos levantar a casa, depois aí a gente junta um dinheiro e vai e vamos ver o que que vai acontecer".
E isso, o Guto também começou a ir na igreja, porque o Guto também não era evangélico. Isso que eu ia te perguntar agora, se o Guto já era Não. cristão, porque você já tinha, nesse processo que você já contou, você já tinha sido batizada, já estava Isso. todo no caminho. Aí, não, essa pedra é da minha coroa, do Guto. Porque eu queria, assim, meus pais, eles se separaram, não divorciaram, mas se separaram. Então eu tinha aquele trauma de não querer casar. Uhum, Por quê? Porque na minha casa isso não foi bom. Aí eu falava pra minha mãe que eu não ia casar. Mas se eu casasse, eu queria um homem de Deus. sim. Mas você acha que na igreja, né? Aí conheci o Guto, aí Guto tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja, tem que ir pra igreja. O Guto foi, converteu, batizou, tudo direitinho, tá? Aí agora precisa casar porque precisa consertar, né? Porque eu tava na igreja, mas aí aí aconteceu tudo isso, montou a empresa, fomos fazer a nossa casa e tal, e a programação era levanta, para, espera, reboca, para, espera acabamento. Deus foi tão maravilhoso, Emily, que nós fizemos a nossa casa. Você, não sei se você já foi na minha casa, se não foi, fica aí o convite para você Amém, ver que é uma obrigada. promessa de Deus. Amém. E nós fizemos a nossa casa inteira à vista, não paramos um Oh, dia, glória. inclusive os nossos móveis todos. O dia que eu cheguei, eu lembrei que teve uma mulher de Deus que falou assim: eu não tinha o terreno ainda. Ela falou assim: Aniele, Deus, você não tem noção da casa que Deus vai te dar, mas eu nem liguei, porque eu não tinha nem terreno, nem pensava em casar. O dia que eu abri a porta da minha casa, eu vi, assim, eu lembrei Da palavra. da palavra. Chamei ela até para ir lá, falei: é Deus, Sim. é Deus, E é importante a gente falar, né? Porque Deus é fiel em sua palavra. Deus E é ele, fiel. quando ele fala quando ele libera uma palavra sobre a nossa vida, não importa o tempo, porque não é sobre o tempo, porque o tempo dele não é o nosso tempo, mas é a gente continuar crendo na palavra, independente da circunstância ao nosso redor. Porque às vezes Deus vem e usa alguém, ou fala ao nosso coração, quantas vezes comigo também, libera uma palavra, você olha assim para um lado, olha para o outro, fala, impossível isso acontecer, né? Mas é nesse cenário de impossibilidades que Deus vem e opera, porque se fosse num cenário de possibilidades, a glória poderia ser dividida. É, Então, quando a gente olha para um cenário de impossibilidades, a glória é só do Senhor. Não tem como falar que eu ajudei, que a minha mão aconteceu alguma coisa para poder concluir aquilo, né? Para aquela promessa chegar. E a gente tem que entender que a nossa fé é uma ferramenta poderosa para a gente acessar isso. Porque em um cenário de incredulidade, não tem como acontecer milagres. Né? Porque isso são milagres. A palavra de Deus liberada em nossas vidas, elas vão se cumprir. Mas quando a gente pega no novo evangelho, né, lá nos 4 evangelhos, a gente vê Jesus, né, a trajetória de Jesus toda ali. A grande maioria das passagens que estão ali descritas por ele, a fala dele, ele fala que seja feita conforme sua fé. Né? Então, conforme sua fé. Então, Deus libera uma palavra. Nieli, você não tem noção da casa que Deus vai te dar. Então, a gente tem que pegar, eu não sei quem está ouvindo a gente, que Deus liberou uma palavra, né? Deus liberou uma palavra sobre a nossa vida, minha, do meu esposo. E quando a gente compartilha alguma coisa, não, mas a gente tem que guardar essa palavra no coração, né? Eu me lembro uma vez, Aniele, que eu me separei do meu esposo, né, do Rafael, e eu nunca esqueci que Deus colocou no meu coração que eu ia ter minha família. Que eu ia ter minha família, que eu ia ter minha família. E eu me vi num cenário assim, eu, uma mãe sozinha, né, separada, com uma filha de 2 meses. Eu olhava pra volta e falava assim, e agora? E agora tá um pouco possível, que agora eu vou ter que subir minhas mangas aqui pra poder ir pra luta, pra poder vencer, porque eu tenho que dar um jeito aqui na minha vida. E eu lembro que tinha amigas, né, colegas, conhecidas que falavam assim: "Não, Emily, pelo amor de Deus, você ainda tá pensando". Eu falei assim: "Não é que eu tô pensando, é porque tem uma palavra na minha vida que eu vou ter minha família. E eu não duvido que a minha família vai estar, que eu vou ter, que Deus vai cumprir isso". E ali eu lembro que quando meu esposo voltou, a gente tinha separado por inúmeros processos, né, dolorosos, mas Deus foi tratando tanto a minha vida quanto a vida dele. E aí eu lembro que quando ele voltou, Deus falou muito forte no meu coração: "Essa é a família que eu estou te dando". E por mais que existiam crenças do passado, eu falei assim: "Eu preciso crer na palavra que eu estou ouvindo".
na voz que eu tô ouvindo, né? É Porque verdade. Jesus é o bom pastor, aquele que ouve a minha voz sabe diferenciar, né? Então eu falei, não, essa voz é do Senhor. Então ele tá falando que ele tá me dando uma família, então eu preciso crer. É a minha fé. Eu fui com a fé. A fé no Senhor, falando assim, agora é a família que o Senhor tá me dando. Então hoje, quando eu olho para o meu cenário e olho para o passado, eu falo assim, se a gente não crer, não acreditar na palavra que é liberada sobre a nossa vida, é impossível Deus vir e não que a promessa não vai ser concretizada, mas a gente retarda essa promessa, É né? A gente verdade. retarda isso, as bênçãos chegar em nossas mãos, né? Então, e quando liberou essa palavra, você falou, não tem jeito, nem Não, casada eu você falei era. assim, eu recebo, mas, né? Tá um pouco distante do meu olhar, o olho da fé mesmo, né? É, e assim, eu não, graças a Deus, não posso reclamar que desde quando eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar bem e tudo, mas eu falei assim, gente, não é desse tamanho, eu acho. Sim, Mas Deus é maravilhoso e assim, que a minha casa seja para honrar Ele e sempre, sempre as pessoas chegam e falam assim, nossa, Niele, parece que tá leve. Eu falo assim, desde a base, bem, a oração já vem. amém. E assim, eu nunca pedi, mas tem um versículo que fala também que as bênçãos, se a gente for fiel, eu acredito que seja em Deuteronômio, acho que 28 ali, que se você for fiel e obedecer os seus mandamentos, as bênçãos do Senhor vão correr atrás da gente. Quando a gente é imaturo na fé, você olha e fala assim, mas bênção, como é que vai correr? E é assim, Sim, se Deus não me deixou nem um dia desempregada, é as bênçãos dele que estão vindo atrás de mim. sim, Quem sou eu, sim, né? Quem sou eu? sim. Porque muita gente olha e fala assim, nossa, mas Aniele, eu tive uma amiga na infância, adolescência, e ela casou muito cedo, e a gente ficou muito tempo separada. Aí um dia eu chamei ela para ir lá em casa tomar um café, ela falou assim, você casou com um homem rico? Falei, não, a Não, mas gente construiu junto. eu tenho um pai, né? Eu tenho um pai que é dono de todas as coisas. Amém. E aqui, deixa eu te perguntar uma outra coisa. E na sua família? Você tem irmãos também, não tem? Tenho, eu sou irmã do Dentinho e somos só nós dois. Sim. Hoje o GC é na sua casa? É na minha casa. É na sua casa. Hoje esse é lá. Como que o GC foi parar na sua casa? Então, eu Para assim, quem não sabe, GC é um grupo de crescimento que acontece toda semana na Igreja Batista da Lagoinha. Então, em qualquer Igreja Batista da Lagoinha que você for, Brasil, fora do Brasil, sempre vai ter um GC pertinho da sua casa. Então, a igreja de pertinho que a gente fala. Então, são grupos de pessoas que se reúnem em casa para poder fazer estudos da Bíblia, né? A gente vai estar ali para poder estudar, poder ter um momento de comunhão, que é o que a palavra fala, né? Quão bom quando os irmãos se reúnem, quando dois ou mais estão reunidos, ali tem a presença do Senhor. Então, em vários, aqui em Paços são 16 GCs que a gente tem espalhado, ainda porque nós estamos em busca da multiplicação para alcançar mais pessoas. Então, por que que eu estou te perguntando isso, né? Como que surgiu tudo isso? Porque quando a gente tem uma gratidão tão grande no coração, é, vou deixar você falar. não pode falar, pode falar. Mas é isso Isso, mesmo, né? assim, eu falo assim, eu quero honrar Isso, Deus, né, com a minha casa, isso. porque foi Ele que me deu, é dele, tudo aqui é para Ele, tudo é dele. Sim, Então, eu fazia alguns cafés, cada hora chamavam para pregar, eu falei, não, eu preciso fazer, eu preciso honrar aonde eu estou congregando e falei, eu acho que com a Miriam, falei, Miriam, fala o pastor para abrir um GC lá em casa. Só que tinha uma outra pessoa que estava mudando lá para o condomínio. Aí 2 GCs dentro do condomínio não ia uhum, dar certo. Até cabe, mas acho que não era interessante, como não tinha nenhum para não ficar dividido. sim, Aí não sei o que que aconteceu, ela não pôde fazer, acho que por causa da pandemia, a menininha dela acho que não poderia, aí deu certo de fazer e é uma benção, é uma benção. surgiu o desejo no coração e de comum acordo, né? É, De comum acordo. Mas é isso que eu ia falar, quando a gente tem essa gratidão tão grande pelas promessas, a gente vê o agir de Deus em minha vida, né? Como quem tá assistindo tá vendo aqui o nome do é, episódio, a gente parece que tudo que a gente faz ainda é pouco, né? é pouco. É pouco. Então, assim, nossa, abrir a casa
para poder receber esses irmãos, para poder receber a palavra de Deus, para poder receber. Então, assim, eu imagino que isso foi partiu do seu coração por esse sentimento de gratidão. Tudo aquilo que o Senhor vem plantando na vida de vocês, né? Assim, é muita coisa, Emily, é muita coisa. Se for pra gente conversar das bênçãos de tudo que Deus fez, eu tenho assim, um testemunho em cada área da minha vida. Amém, gente. Nós vamos fazer a Aniele de volta, então, viu? Mas assim, é o que você falou, a gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que buscar, tem que ir atrás. Porque não é, eu sou evangélico, tudo vai acontecer bonitinho, sou cristão. Não. Tem luta? Tem. Sim. Mas com Jesus é vitória, vai Amém. passar, Amém. né? Vai passar. Foi um mar de rosas? Não teve problema? Teve. Mas louvado seja Deus por isso. Hoje eu falo assim, quando a gente amadurece na fé, a gente começa a ver que a palavra é viva em nós, Sim. que as bênçãos correm atrás, que quando a gente é fraco é que a gente é forte, que quando você não tem força, é a força de Deus. Então, você começa a viver aquilo, fala assim, não, realmente, isso eu posso viver isso, Sim. né? Deus é fiel Sim. para tudo que ele promete, ele cumprir. Sim. Tudo que está escrito ali não é um livro, Uhum. né? É o manual da nossa vida. Sim. E é importante a gente frisar também, Niele, eu já levei uma palavra dessa justamente sobre dízimo. Porque hoje talvez as pessoas podem olhar para você e não sabem como é que foi, né? E É. hoje estão sabendo como é que foi essa trajetória. Então, desde lá do início da sua juventude, desde o seu primeiro, e você não usou a palavra freelance, não era nenhum trabalho e É, fichada, não, mas desde o seu primeiro freelance, desde o seu primeiro momento ali com contato com, né, o dinheiro propriamente dito, você frisou que sempre você honrou o Senhor com os seus dízimos. E é importante a gente falar, porque o único inimigo de Deus na Bíblia não é o diabo. O diabo já foi derrotado, o diabo já está derrotado, Jesus já venceu na cruz. é verdade. O inimigo de Deus que está descrito, que fala que nós não podemos servir a dois senhores, ou serve ao Senhor ou serve a Mamon, né? Que é o Deus do dinheiro. Então as pessoas às vezes têm um preconceito, têm um olhar deturpado, vamos dizer assim, quando olha para o dinheiro. Não, mas primeiro eu tenho que pagar minhas contas e ali depois eu tiro minha parte para o Senhor. Só que eu até que falo muito, falando assim, primeiro que não é que você vai pagar suas contas, primeiro que o dinheiro seu é 100% do Senhor. Você vai tirar da conta do Senhor, passar para a segunda conta do Senhor, porque é tudo do Senhor. É Ele está tudo dando a dele. misericórdia e a bondade, o amor que é demais de te presentear com aquilo ali, né? E aí, quando ele vê que nosso coração está desprendido, está totalmente fora daquele Deus, ele fala: não, minha filha. Aí a gente volta naquele versículo: foste fiel no pouco, ao muito eu te colocarei. Né? Fala um pouquinho sobre como que era seu coração em relação a isso desde o começo, porque a gente vê muitas pessoas assim, né, Daniele, deixando o dinheiro servir a vida da pessoa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e falando: nossa, você precisava fazer esse tratamento, essa consulta. Ah, mas é muito caro. Eu falei: deixa o dinheiro te servir. Deixa o dinheiro te servir, porque se a gente ficar pensando só, tá tendo uma situação, vai resolver o seu problema e você tá pensando só que é caro, você tá pensando que você tá servindo o dinheiro. É verdade. Deixa o dinheiro te servir. Deixa Deus ver que seu coração não está prendido nisso e que você está em busca de cura, está em busca de outras coisas, que Deus vem com a honra, né? Eu falo assim, eu acho que Deus eu falo assim que a prosperidade também é um dom de Deus, Uhum, né? Não que eu seja merecedora, mas Deus conhece o meu coração e assim, graças a Deus, o Guto é uma pessoa bem generosa também. sim. Eu ia Então, até te perguntar isso, que quando você conheceu o Guto não era cristão. não. Mas você já era seguidora de princípios, né? Como que foi essa conversa dentro de casa? Não, assim, eu nunca deixei, mesmo quando assim eu estava com aquela coisa meio lá, meio cá, eu nunca deixei de ir na igreja, igual eu te Uhum. falei, minha mãe não ia na igreja, mas eu ia, ela falava, leva o meu dízimo. Sim, Então o exemplo, ele arrasta, arrasta, verdade. né? O exemplo arrasta. Às vezes eu falo, mãe, vão na igreja comigo? Ah, não, tô cansada. Ah, então também não vou, não. Não, mas não, você tem que ir, entendeu? Tipo Aham. assim, era aquela coisa que é,
Então, assim, era princípio mesmo. Sim. E meu avô, ele era muito presente na vida de todo mundo ali. E ele sempre foi de ajudar. E tipo assim, eu peguei isso muito dele também. Uhum. Então, eu não tenho dificuldade em ajudar, eu não tenho dificuldade em doar, eu não tenho dificuldade em dizimar, não tenho. Sim. Graças a Deus que eu não tenho. Falei assim, às vezes passa um tempo e a gente fica meio assim, fala assim, nossa, vamos organizar para poder dar tudo certo e a gente honrar a Deus mesmo, Sim. porque, gente, quantas vidas não são salvas Sim. através de uma semente que você planta? Porque o que você dá ali não é dinheiro, não é semente. Semente. Você já viu o fruto menor do que semente? Não tem, não tem. Você planta ele te dá 100, te dá 10, te dá 100. Verdade. E na minha vida eu não posso reclamar de nada. Eu falo assim, a gente não tem que reclamar né, do dinheiro, não, é de acordar e falar assim, nossa, eu tenho saúde para trabalhar. Sim. Você vê aí hoje tanta gente, esse câncer assolando todo mundo que a pessoa não tem força para levantar. Fala, gente, tem que agradecer. E hoje tanta gente com saúde não quer trabalhar, nossa, é maior dificuldade com mão de obra. Eu falo, gente, esse povo tem que ir para perto de Jesus para saber da grandeza, não é do que ele pode dar, não, é de assim, ó, respirar. Uhum. É do nosso respirar, nossa, eu tenho mão, eu tenho um corpo perfeito. Louvado seja Deus. Em busca de Jesus por quem ele é, não Ele pelo é. que ele pode dar, né. Eu Eu estava lembrando aqui de uma história que aconteceu quando você falou da sua casa, que ela é aberta para o GC, que é uma forma de a gente honrar a Deus quando a gente. Porque uma maneira de honrar a Deus não é só você indo à igreja, não é só você louvando. Não, a gente honra a Deus com os nossos bens também. E um tipo de oração que a gente sempre faz aqui em casa é assim: Senhor, se for para o Senhor me abençoar com um carro bom, que esse carro eu possa servir os meus irmãos, que eu possa, se meu vizinho precisar, eu levar ele no hospital. Isso é uma forma de honrar. Então, uma forma de honrar é abrir a casa para receber outros irmãos. Muitas pessoas que chegam ali não conhecem a palavra de Deus, nunca viram a palavra de Deus. Então, você está abrindo a sua casa para ser um celeiro do Senhor, onde essa semente vai ser plantada no coração dessas pessoas e essas pessoas futuramente vão fazer a mesma coisa que aprenderam ali. E aí, um tempo atrás, um colega pediu oração por uma causa que estava para sair um dinheiro, sabe? E a gente começou a orar por esse dinheiro e tal, mas Deus é um Deus onisciente, ele sabe de todas as coisas. E aí, passou um tempo, esse dinheiro saiu. Mas esse irmão era firme na igreja, esse irmão era firme na obra do Senhor. O dinheiro dele saiu. Eu não tô colocando nem tirando nada. No outro dia ele já não foi mais na igreja. Ele já sumiu da igreja. No outro dia, ele já ficou doido, já foi pro mundão e assim. Então Deus conhece. Deus até permite muitas das coisas e tal. Mas olha pra você ver. Às vezes a gente estamos esperando alguma coisa, às vezes a gente quer tanto uma casa, sabe? Tem muita gente que, nossa, eu tô construindo uma casa. E às vezes a casa tá ali parada, não sai, tá embargada, e a gente não entende por quê. Mas porque Deus já sabe. Que às vezes aquela casa vai tirar. A casa vai ser tão confortável que vai me tirar a vontade de ir na igreja, né? É O verdade. carro vai ser tão bom que eu vou querer ficar passeando no carro em vez de procurar o Senhor. Então Deus conhece, eu vou ganhar tanto dinheiro que o dinheiro vai me tirar da presença do Senhor. Deus conhece nosso coração. sim, Então assim, ele tá lá na frente já sabendo de tudo que vai acontecer. Então assim, é muito bom quando as coisas, as promessas se cumprem e a pessoa continua no alvo, né, que é Cristo Jesus. sim. Amém. É verdade, até porque quando a pessoa fica ali com o dinheiro, né, aquela coisa, servindo ao Deus Mamon, ele não tem paz. Não, Ele não tem paz. não. E assim, à medida que vai ganhando dinheiro, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque o dinheiro, ele te dá conforto. Se você não- Porque tudo é persistência, não é insistência. Com Jesus é persistir, né? Tá sempre persistindo no caminho. Então, o dinheiro ele te dá conforto. E aí, né? É o que o Rafael falou, você tem que estar no foco, Sim, porque tudo é conseguido com esforço. O reino dos céus é conseguido com esforço, sim, né? E a paz? O que que adianta o dinheiro sem a paz? exatamente. Hoje, quanta gente, né? Não tem paz. É o que eu falo pro Senhor hoje. Eu falo, Senhor, às vezes o Guto fala assim, ah, Aniele, a gente precisa melhorar isso e aquilo na empresa. Eu falo assim, Senhor, se o Senhor for comigo, eu vou. Senão, eu não vou, não. Sim, Vamos orar?
Sim, né? Vamos orar? Porque eu já sei que sem ele eu não quero. sim. Foi ele que entregou tudo pra você, ele que é o dono, né, de toda a empresa, então ele vai saber qual é o melhor caminho pra seguir, é só consultar, né. Tem uma proposta boa? Tem. Senhor, é do Senhor? Se não for, não quero. Nem que seja muito dinheiro, não Sim, quero. Porque o pouco com Deus é muito. E é muito. sim, E é sim. muito. E aí você falando até sobre buscar, as bênçãos em vez de buscar, né, o abençoador, eu lembrei de uma vez quando a gente até conversou aqui no podcast, né, lá daquele povo do Egito. Por quê? Porque quando Moisés foi chamado, e ele falava o quê? Eu sou. O eu sou está te chamando, né? O eu sou, eu sou. E ali, às vezes, Moisés às vezes podia ter questionado, né? Mas quem é o eu sou? E aí, quando você pega toda a trajetória da Bíblia, a gente vê, né? Eu sou, vai. Vai que no caminho eu vou te mostrar quem eu sou. Eu sou aquele que derrama o maná do céu, eu sou aquele que levanta a nuvem, eu sou aquele que levanta a nuvem para o deserto, eu sou aquele que levanta a coluna de fogo, eu sou aquele que derrama, água sai da rocha, Abre o mar. abre o mar. Eu sou, no caminho eu vou te mostrando quem eu sou. Então é o quê? No relacionamento eu vou te mostrando o pai que eu sou, o pai que eu sou da sua vida, né? Então, quando eu estou com ele em um relacionamento, ele vai me mostrando as bênçãos, mas eu estou com ele por quem ele é, não por quem Deus tem. Não é eu tenho, é eu sou. Entende? É Então, é sobre estar com ele em relacionamento. E aí as bênçãos são consequências É, de uma vida, porque ele é o dono de tudo. Então, quando a gente está do lado do nosso pai, igual você falou, né? Deus é prosperidade. A palavra fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, não é só uma abundância no céu que nos aguarda, mas uma abundância aqui também. Porque a nossa conta financeira, ela tem que glorificar a Deus. Porque quanto mais o Senhor me abençoa, mais eu abençoo meus irmãos, mais eu abençoo a obra do Senhor. Então, tudo na nossa vida tem que glorificar a Deus. Não é só a minha atitude, minha fala, minha vida na igreja. Não. A minha profissão tem que glorificar a Deus, minha conta financeira tem que glorificar a Deus, o meu casamento tem que glorificar a Deus. Todas as áreas da tudo. nossa vida. Não é, Aniele? Tudo é para ele, gente. Eu falo assim, mas a gente demora, né, para entender tudo isso. Aí vem a maturidade, É, né? você passa no deserto e vai, ô Jesus. A gente também fala, acho que Deus tá comigo, não, mas depois que passa, assim, nossa, mas se não fosse Se ele, não fosse eu ele. não saía dali, não. Mas é isso, e assim, como a gente vê realmente o Senhor sobre a sua vida, né? Eh, Se pudesse resumir realmente em um versículo, eu acho que o que o meu coração fala é justamente servo bom e fiel, né? Então a gente vê o tanto que Deus vem honrando a vida de vocês, a vida da família, né? Onde Deus tem levado vocês, né, gente? Essa mulher, esse casal que viaja o mundo e tudo para a glória do Senhor, o Senhor que tem levado vocês, né, Nelly, para Tudo pra glória, Emily. Teve uma vez, a primeira vez que eu fui pro exterior, fui com o Guto. O Guto também não tinha ido. Aí fomos aí, Nova York, Paris, Londres. Eu chegava, eu falava assim, chegava num lugar e falava, Senhor, por que que o Senhor me trouxe aqui? Chegava em outro lugar, assim, aquele lugar maravilhoso que eu nunca pedi, nunca imaginei sim, estar, sim. entendeu? Até porque minha mãe, meu pai, na minha família, assim, nunca ninguém tinha ido, não tinha essa vontade, né? Uhum. Claro que quando você tem uma condição, você tem uma oportunidade, você vai, mas eu creio que até isso Deus preparou. Aí eu olhava para trás e falava assim: olha, você lembra? Quando você estava ali vendendo um gibizinho pra você comprar o outro, fazendo aquela unha. Então, Amém. tudo é Deus, tudo. Inclusive, essa última viagem que a gente fez, cada paisagem eu glorificava a Deus, que todo dia eu postava um versículo. E Amém. falava, Senhor, eu via as maravilhas, o quão grande Deus é, Sim, né? Pelo que ele fez, a natureza, tudo. E quem sou eu? Poder estar ali, Deus me levar ali para ver as maravilhas que ele fez, que ele sim, faz, sim. né? É muito gratificante. Eu falo assim,
Senhor, eu não mereço nada, eu não sou nada, mas louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos escolhe para contemplar as tuas maravilhas, para poder ajudar a quem precisa, Sim, né? Porque se a gente ajuda é porque o Senhor já nos deu mais do que o bastante, né? E a palavra fala antes ajudar do que ser ajudado, sim. né? Então, é tudo dele mesmo. Eu sou só, tem dia que eu falo assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor me usa desta maneira, né? O Senhor sabe, conhece o nosso coração, e eis-me aqui para aquilo que o Senhor tiver para nós. É igual Amém. você fez o convite, eu falei assim, ai, eu tenho tanta vergonha, não, né, microfone, câmera, eu não sou muito assim, nem de foto eu gosto muito. Fica molando o Guto para tirar as fotos na viagem, fica bravo. Mas eu falei assim, gente, é o nome do Senhor que vai ser propagado, É, né? É igual eu falo assim, às vezes não é uma multidão, é uma pessoa, sim. né? Às vezes é uma pessoa. E hoje a minha manicure está fazendo engenharia. Um E abraço para a Joyce. Eu falo, Joyce, glória a a Deus. sua história, a minha história, eu tô vendo ela se repetir. Que Deus abençoe, né? Amém. E ela acredita, por quê? Porque eu contei meu testemunho para ela. Sim. Quando eu voltei a fazer um com ela, ela tinha parado de estudar. Ela começou a fazer engenharia em Campinas. Eu falei, mas por que que você parou? Por que que você desistiu? Tá indo na igreja, Ô, glória. tá indo lá na nossa igreja. Eu falei assim, é isso aí, garra, pega firme com Jesus e vai para frente, né? Assim, Sim, a gente também, assim, a nossa vida é exemplo para outras sim, pessoas, sim. né? E entender que o processo a gente tem que passar, É né? A gente verdade. não pode só, igual José, né? Deus mostrou em sonho para José ali que as estrelas, a lua, seus irmãos iriam se curvar para ele, mas não mostrou qual seria o processo que ele iria passar para ter isso ser concretizado. Liberaram sobre sua vida, olha, Deus vai te honrar com uma casa, Deus vai te honrar, vai honrar realmente o seu coração, mas não mostrou qual o processo que você teria que enfrentar. E mesmo quando as pessoas se inspiram em nossas vidas, né? Vê a gente na posição hoje, te vê hoje nessa posição e fala, nossa, Senhor, eu gostaria de ter a vida, gostaria de ser honrada assim como a Aniele. Mas calma aí, existe todo um processo. Mas o processo, igual você falou, é a persistência, é permanecer na videira verdadeira. E o Senhor mesmo fala que aquele que permanece na videira verdadeira e não dá fruto, ele corta. Porém, aquele que dá fruto, às vezes ele poda. É, Então, às vezes, mesmo estando aqui no processo, vão vir algumas dores, vão vir algumas podas, vão vir alguns incômodos, mas faz parte do processo, porque a poda é para que a gente dê mais mais frutos. frutos, não é verdade? Melhora o fruto, né? Amém, amém. Gente, então foi esse o nosso episódio aqui com a Aniele. Niele, estou muito feliz de estar aqui dividindo essa mesa com você, como eu disse no início. Agora, no final, eu repito e reforço. Muito obrigada pelo seu sim, por estar aqui nesta mesa hoje. Muito obrigada pelo seu transbordar. Eu creio, né, como nós oramos aqui no início, né, que todas as pessoas que assentam aqui conosco são enviadas pelo Senhor, porque esse podcast é do Senhor, né? Esse programa é do Senhor, o nome foi Ele que deu, tudo isso aqui foi direcionado por Ele. Então, eu creio que pessoas que estão assistindo a gente, né, com o seu testemunho, vão entender a importância de manter princípios em sua vida, vão entender a importância de manter um relacionamento com o Senhor em sua vida, vão entender a importância de buscar ao Senhor em primeiro lugar em sua vida, para que as promessas sejam concretizadas, e não buscar a promessa, mas buscar todos os passos anteriores, né? Com certeza. O mais importante é ter, né, fé, caminhar e saber que o nosso maior presente é a salvação. E esse Amém. preço já foi pago e vamos caminhar com Jesus porque a caminhada é longa. Amém. Então, que Jesus continue abençoando grandemente sua vida, sua casa, viu? Que cada vez mais seus celeiros se encham para poder transbordar e alcançar mais e mais vidas. Tá bem? Amém. Gente, então esse foi o nosso episódio aqui do Na Mesa, tô aqui rodando a cadeira e o fio tá rodando junto. Do Na Mesa Podcast, tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir este testemunho.
Tenho certeza que o Espírito Santo colocou no seu coração um nome, uma sementinha aí agora, e você vai se permitir ser esse canal de transmissão de bênção, pegando o aviãozinho aqui do YouTube, encaminhando esse vídeo para um número maior de pessoas. Como a Aniele falou, às vezes quando recebeu um convite de vir ficou meio assim, mas você também está recebendo um convite agora de ser esse canal, né? A gente fala, eis-me aqui, Senhor, o Senhor está te convidando agora de pegar esse vídeo e encaminhar para outra pessoa. Para essa pessoa, às vezes, esse vídeo que você vai enviar é a resposta de oração que essa pessoa hoje de manhã, hoje mais cedo, eu não sei que hora que você está assistindo, orou pedindo ao Senhor essa resposta. E você pode ser esse canal para ser a resposta para eles. Amém? Então, já segue a gente lá no Instagram, @namesa.podcast, no Spotify, aqui no YouTube, enfim. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, para transbordar na sua casa através de uma mesa. Aniele, que Jesus te abençoe. Continue Amém. abençoando sua vida, a vida da sua família, tá bom? Amém. Obrigado pelo seu sim. Deus abençoe vocês também e que o Na Mesa possa atingir todas as pessoas que Deus tem Amém. no coração dele. E eu creio que esse é um projeto dele. Cada dia mais vocês serão honrados por ele. Viu? Amém. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Jesus te abençoe e eu te espero no próximo episódio. Tchau, tchau.